Atlântida no Reino das Trevas. Roger Bottini Paranhos. Capítulo 8. O Poder Cobiçado. No dia seguinte, despertei de um sono profundo bem tarde, perto do meio-dia. A cabeça de Lua repousava sobre meu peito. Ela estava dormindo pesadamente e sua respiração ressonava. Sol, apesar do horário, estava deitado em direção aos pés da cama, com a cabeça sobre minhas pernas. Com o pé direito, acariciava delicadamente meu rosto e cabelos. Eu olhei para ela e observei seus vivos olhos verdes bem abertos, vigiando meu repouso com uma expressão de imenso amor. Ao perceber que eu estava acordado, ela sorriu de forma travessa. Eu retribuí o gesto e, ainda meio sonolento, perguntei: Você, dormindo até a essa hora? Ela bocejou e respondeu com sua voz suave, enquanto eu acariciava e beijava suas pernas. Ontem foi um dia muito desgastante. Acordei faz poucos minutos. Em seguida, ela esticou o braço e fez cócegas nos pés de Lua, que acordou mal-humorada e com os olhos pequeninos. Resmungando, a morena olhou para a janela e depois colocou o travesseiro sobre a cabeça. Sol sorriu, divertindo-se com a rabugice da irmã e perguntou: Cedo ainda, maninha? Vá tocar sua harpa, Sol. Deixe-me dormir. A loura, então, pulou para o nosso meio e abraçou a irmã, enchendo-a de beijos até acordá-la. Em seguida, disse-nos: Vamos levantar, o dia está tão bonito. Eu quero passear no lago, aos pés da colina do sol. Enquanto as duas discutiam se levantariam ou não, caminhei até a piscina, dentro do amplo apartamento, e mergulhei para alongar-me em suas águas cristalinas e climatizadas. Em seguida, nadei por um tempo que não sei precisar. O movimento rotineiro e constante, imerso na água e desligado do mundo, sempre me foi uma salutar forma de meditação, a qual serenava meus infinitos processos mentais. Era uma forma de acalmar minha mente, meus pensamentos. Entretanto, era necessário pensar nos próximos passos. A atitude deliberada de evitar o fim da guerra certamente traria consequências perigosas para o nosso grupo, sempre indiferente à cúpula do poder estabelecida por Gadeir. Todos nós sabíamos que Atlas era mais poderoso que Gadeir. Somente o que sustentava nossa vantagem era o fato de termos um número maior de sacerdotes do Vril e de pessoas mais capazes. Tirando Nereu e Nestor, o restante da equipe da raça vermelha era bem limitado. Certamente, Gadeir não nos perdoaria por ter perdido aquela chance única de vencer o confronto, fato que o tornaria líder absoluto do continente atlântico. Eu sabia muito bem como funcionava sua cabeça. Gadeir, a partir daquele momento, passaria a nos ver como uma ameaça real, pois se trocássemos de lado na batalha, ele estaria definitivamente perdido. E, para ele, esse fato acontecer não parecia algo tão improvável, já que raríssimas vezes nós havíamos dado mostras de fidelidade à nossa raça ou à causa que ele abraçara como algo sagrado. Éramos completamente indiferentes, verdadeiros mercenários. Lutávamos somente por interesse, jamais por idealismo. Na verdade, eu havia sepultado os meus ideais junto aos restos mortais de Evelyn, nas montanhas de Kandur. A partir daquele momento, passei a não acreditar em mais nada. Tudo pelo que eu lutara durante toda a minha vida havia sido em vão. Eu me achava um ingênuo iludido por Deus e não permitiria que isso viesse a acontecer novamente. Aliei-me a Gadeir apenas por conveniência e interesse. Lutar ao lado de Atlas seria um tanto estranho, apesar de vê-lo com bons olhos. Eu nutria pelo gigante vermelho uma grande simpatia. Atlas era um homem honrado, alguém em quem eu poderia confiar. Já Gadeir era dissimulado e traiçoeiro. Apesar de ter me sintonizado com o lado negro, sempre valorizei o caráter das pessoas, e isso Atlas tinha de sobra. Alguns têm uma visão equivocada do lado negro. As altas cúpulas, principalmente do grupo dos magos negros atlantes, sempre foram honradas. Executavam atitudes anticrísticas, é verdade, mas porque estavam convictos de seus pontos de vista. Não faziam o mal apenas por malandragem ou cupidez de forma irresponsável, salvo raras exceções. Eles acreditavam estarem exercendo um cargo divino, de justiceiros implacáveis do Altíssimo, com o objetivo de estimular o processo evolutivo das almas que se encontravam em frequências mais baixas, que precisavam da dor para serem despertadas.
As almas primárias possuem o mau hábito de estacionar em seu processo evolutivo, passando séculos sem manifestar esforço nenhum na fundamental tarefa de melhorar-se. Eis a finalidade da vida: evoluir em todos os aspectos. Nós, os magos negros atlantes, por séculos, realizamos esse instigante trabalho que visava impulsionar as almas recalcitrantes, por meios dolorosos, sim, mas com o fim de que atingissem seu objetivo. É curioso analisar que Atlas, um terrível mago negro atlante, reencarnara milênios depois desses fatos que estamos narrando como Moisés, o profeta do Deus único, e posteriormente como Maomé, traçando o roteiro pelo qual bilhões de almas evoluíram no decorrer dos últimos 3 milênios. Como já falamos anteriormente, a mensagem divina desse grande espírito, com base na retidão moral, aliada a um sistema de punição divina sempre àqueles que se rebelassem contra ela, foi necessária, em razão da baixa evolução espiritual de nossa humanidade. A própria mensagem amorosa de Jesus e até mesmo de Akhenaton, ainda antes, só poderá ser realmente compreendida na nova era que está se iniciando no atual período. Atlas, apesar de imperfeito, era o espírito adequado para instruir uma humanidade ainda vacilante. Pode parecer irônico, mas grande parcela da humanidade, mesmo aqueles que atingiram um patamar superior de evolução, ainda não compreendeu plenamente o que é essa misteriosa virtude que chamamos de amor, e é, sem dúvida nenhuma, a mais próxima designação do Espírito Criador que podemos compreender. Enquanto isso, Gadeir, o rival de Atlas, permaneceu durante todo esse período como um dos mais poderosos regentes das trevas no astral, jamais se permitindo novas experiências no mundo físico, para realizar a inevitável caminhada em direção à luz. Deus, em sua infinita sabedoria, respeita o ritmo de cada um de seus filhos e, ao mesmo tempo, utiliza-os como instrumentos para promover a evolução dos mundos nos quais estamos inseridos. Talvez o Criador tivesse planos especiais para todos nós. Sua mente suprema jamais descansa ou esquece-se de algo. Decididamente, devemos modificar nossa compreensão sobre o lado das trevas. São apenas nossos irmãos inseridos momentaneamente em outro cenário evolutivo. Ninguém sofre a ação deles sem ter que passar por essa experiência. É uma questão de alimentar padrões de comportamento que nos levam a isto, estabelecer sintonia. O mal jamais atinge os inocentes. Quando a dor e o sofrimento atingem nossas vidas, é porque despertamos essas energias por meio de ações negativas praticadas nesta ou em outras vidas. Reflita sobre isso, realizando a sincera análise dos fatos, e perceberá a verdade nessas palavras. Inclusive, muitas vezes, somos protegidos por espíritos das sombras, que evitam ataques dos quais não somos merecedores. Eles cumprem a lei, pois seguem a orientação da máxima de ação e reação, de forma implacável, sem misericórdia. Como já foi dito, os verdadeiros senhores das sombras são justiceiros. Eles não realizam o mal gratuitamente e, de certa forma, tornam-se servidores do Espírito Criador, mesmo que alguns não aceitem essa designação por causa da imensa chaga que ainda abrigam em seus corações envoltos em escuridão. Abaixo deles, uma legião de espíritos os serve, subordinada por uma intrincada escala hierárquica. Obviamente, espíritos primários carregados de ódio e rancor terminam desrespeitando esses espíritos e agem por conta própria, contrariando seus superiores. Mas, tão logo são descobertos, recebem a devida punição de seus maiorais. Nesses casos, os espíritos de luz muitas vezes entram em contato com os guardiões das trevas para que esses tomem as devidas providências, neutralizando a ação indevida. O karma de cada um deve ser respeitado. Voltamos a repetir: ninguém colhe aquilo que não plantou. A cada abraçada que eu dava nas águas cristalinas, refletia sobre diversas coisas, com um olhar vidrado no refinado revestimento do piso da piscina. Sem dúvida nenhuma, o fator que me levara a ficar ao lado de Gadeir foi a profunda atração pelo estilo de vida luxuoso da capital da raça branca. Atlas era como o líder mongol Gengis Khan. Ele adorava viver em barracas militares, acompanhando as batalhas de perto e tornando-se um mito vivo aos olhos de seus comandados.
Seria assim também durante sua encarnação como faraó Menés, durante a unificação do Alto e Baixo Egito, no ano 3100 a.C., quando tive a honra de lutar ao seu lado e também ser discípulo de Tote, a mais notável encarnação de Hermes Trismegisto. Gadeir era mais refinado e gostava de luxo. Acompanhava tudo do conforto de seu escritório, nos prédios luxuosos à margem da praia, sempre cercado pelo que havia de mais belo na antiga capital atlântida. Além disso tudo, meus amigos, com os quais estabeleci um pacto de fidelidade mútua, também apreciavam esse conforto. Eles jamais defenderiam os vermelhos. Assim, fui me conformando em ficar ao lado de um líder que não respeitava e muito menos admirava. Era tão somente um jogo de conveniências, como muitos outros a que me submeti. Tínhamos o poder sobre o quinto elemento nas mãos. Podíamos decidir onde e como viver. Uma prova disso foi a reação de Gadeir quando conheceu as gêmeas. Ele estendeu imediatamente um tapete vermelho sobre seus lindos pés, oferecendo tudo o que desejassem para que ficassem ao seu lado na batalha. Ser um sacerdote do Vril era ganhar a sorte grande, pois o mundo estaria sempre a seus pés. Entretanto, o preço a pagar, no que se refere à paz de espírito, era muito alto. Depois de nadar por um longo tempo, levantei a cabeça e vi as duas gêmeas, já prontas para o passeio e me aguardando sem demonstrar pressa nenhuma. Elas conversavam animadas sobre assuntos triviais. Eu saltei para fora da água e me enxuguei enquanto as admirava, sempre radiosas, envolvendo-me em maravilhoso bem-estar, com seus olhares perigosamente sedutores. Naquela tarde, dedicamo-nos somente a passear, sem compromisso nenhum, apenas apreciando a beleza dos pássaros e da natureza como um todo, que naquela época do ano estava exuberante, apesar do clima cada dia mais imprevisível e hostil na grande ilha. Algumas horas depois, começamos a conversar sobre os bons tempos, quando realizávamos passeios semelhantes pelas montanhas de Candu, época em que elas eram apenas crianças. Não demorou muito para decidirmos viajar até lá. No fundo, nós três gostaríamos de rever pessoas especiais, mas nada falamos a respeito disso. Em poucos minutos, embarcamos em uma nave e partimos para nosso destino. Chegando lá, aproximamo-nos da região limítrofe, onde ficava a entrada para a colônia Atlante fundada por nossos mentores. Ninguém apareceu, mas isso não diminuiu nossa felicidade por estarmos em um local tão tranquilo e acolhedor. Que estranho comportamento era esse que nos mantinha entre duas vibrações? Luz e trevas, não saberia dizer. Em alguns momentos, éramos seres terríveis, em outros, vibrávamos amor em seu mais amplo espectro, principalmente as meninas, que eram adoráveis, atenciosas, simpáticas com todos. Entretanto, não podiam ser provocadas, que desencadeavam um poder destruidor que chegava a me arrepiar. Será que somos mesmo seres criados iguais por Deus, à sua imagem e semelhança, porém simples e ignorantes? Será que somente nossas experiências e escolhas da vida diferenciam nossos comportamentos? Ou alguns possuem dentro de si dilemas internos que os outros naturalmente não experimentaram jamais? Não, certamente não. Deus é a justiça suprema. Ele jamais geraria filhos diferentes. Fomos todos criados iguais, e nossas experiências, escolhas e decisões, com o passar dos séculos, levaram-nos a sermos quem somos hoje. Todos nós temos a mesma capacidade de amar e odiar dentro de nossos corações. O que nos diferencia é somente a decisão de seguir por este ou aquele caminho. Tudo é questão de escolha. Sol e Lua brincavam com os animaizinhos do campo e abraçavam as árvores, como faziam no passado, parecendo apenas duas crianças ingênuas, bem ao contrário daquelas terríveis e sedutoras mulheres, que no dia anterior vestiram os trajes negros dos sacerdotes do Vril e colocaram o poderoso Atlas praticamente a seus pés, com o seu espantoso domínio sobre o quinto elemento. Com um olhar doce, Sol acariciava o pequeno gato do mato que surgira em meio às árvores, enquanto Lua atraía os pássaros com seu canto sereno e hipnótico. Eu estava perdido em meus pensamentos, inebriado com a cena de minhas belas mulheres divertindo-se em meio à natureza, quando senti uma aproximação estranha, que vinha de uma região mais fechada da mata. Não precisei de mais do que 5 segundos para perceber quem era. Atlas abriu passagem e colocou-se à minha frente,
sem dar-me tempo para qualquer reação. Ele me olhou profundamente nos olhos, de cima para baixo, e isso que eu tinha 2 metros de altura. O grande líder da raça vermelha deveria medir 30 centímetros a mais do que eu. Apesar de sua aparição repentina, não me intimidei. Porém, pela primeira vez desde que Evelyn havia morrido, fiquei receoso. Temi pela segurança das meninas. Isso, caro leitor, é o que de pior pode acontecer a um mago negro. Temer por si ou por alguém leva-nos a um perigoso estado de fragilidade, em um mundo em que os fracos não sobrevivem, pois ficam reféns do sentimento de amor e não conseguem mobilizar suas energias em toda a sua potencialidade para a prática do mal. Talvez por isso eu jamais tenha visto uma mãe devotada tornar-se sacerdotisa das trevas. Não pode haver vínculos sentimentais nessa seara. Atlas percebeu minha angústia e sorriu. Em seguida, disse-me com um olhar astuto: Sim, Andrei, isso é uma falha, e pode te custar muito caro. Sua sorte é que elas são muito poderosas, e juntos será muito difícil vencê-los. Mas essa não é a minha intenção aqui. Eu dei um passo para trás com o intuito de sair de sua sombra ameaçadora e falei-lhe: E o que você deseja? A batalha deve ser travada sempre no penhasco. Foi isso que você e Gadei acertaram, desde o início dos combates, faz anos. Ele fez o sinal afirmativo e respondeu: Sim, você sabe que eu sou um homem de palavra. Não estou aqui para um desafio, aproveitar um momento para uma emboscada. Eu sei que você visita a sepultura de sua falecida esposa com frequência, e nunca intervim. Respeito seu sentimento. Além disso, homens de verdade não atacam pelas costas. Atlas sentou-se então em uma grande pedra, relaxando por alguns instantes. Sua postura não parecia mais tão ameaçadora, e isso me tranquilizou. Em seguida, ele voltou a falar com serenidade, quase como um amigo. Hoje estou aqui apenas para agradecê-lo, a você e às belas gêmeas. Naquele instante, Sol e Lua perceberam a presença de Atlas e correram em nossa direção, como 2 tigresas prontas para um ataque, mas eu fiz um sinal para que elas ficassem apenas em alerta. Ele sorriu e falou: Calma, meninas. Ontem já pude perceber o poder de vocês 3 unidos. Não estou aqui para um confronto. Elas se tranquilizaram, mas ficaram o tempo todo trocando olhares, preocupados comigo, inseguras a respeito das intenções de Atlas. Eu, então, disse-lhe: Não tem por que agradecer, Atlas. Na verdade, não seremos nós quem decidirá o final dessa batalha. Você sabe que ela se consolidará mais adiante, durante o grande cataclismo. Ele me olhou com ironia e falou, fazendo um gesto de desdém com as mãos: Você continua acreditando nessas tolices, Andrei? Sem me afetar, eu respondi: Sendo filho de quem sou, não poderia ser diferente. Ele concordou com uma expressão serena e verdadeira. Depois completou: Mesmo assim, eu gostaria de agradecer-lhes. Tenho consciência de que eu e meus sacerdotes teríamos sido aniquilados caso vocês desejassem. Depois, ele ficou nos observando de forma enigmática e prosseguiu: Eu gostaria de saber por que vocês não me mataram. Imediatamente respondi-lhe sem pensar: Já lhe falei, Atlas. Simplesmente porque não me chegou o momento de essa guerra ter um fim. Ele sacudiu a cabeça, irritado com minhas crenças, e disse: Não, tem algo mais que isso. Você me tem como um irmão, acredita em nossa causa e não consegue apoiar HDI. Você é um estranho naquele ninho. Ele, então, abraçou-me com seus braços de aço e completou: Venha para meu lado da batalha, Andrei. Você e as meninas. Juntos, nós governaremos todo o continente. Pode trazer Arnak e Rio também. Dou-lhe minha palavra de que Nereu o perdoará pela tragédia do passado. Eu sorri e disse-lhe com uma expressão mista de amargura e deboche: Em um passado não muito distante, eu só queria ser um camponês no mundo primitivo, ao lado de Evelyn. Mas vocês não permitiram. Atlas suspirou profundamente e falou, procurando demonstrar sinceridade: Você sabe que não tenho nada a ver com isso. A morte de Evelyn foi a armação de Gadeir. Você precisa confiar em mim. Eu cerrei os punhos e gritei enraivecido, mostrando-lhe minha outra face: E você, Atlas, confia em mim? Ele sorriu e falou, divertindo-se com a minha revolta: Já confiei em quem não deveria confiar e também já desconfiei de quem não deveria. Às vezes, nossa intuição nos prega peças. É melhor deixarmos essas escolhas ao sabor do tempo,
mas sempre mantendo os olhos bem abertos. Eu concordei com um gesto e disse-lhe, procurando controlar minha impulsividade: sabe o ensinamento? Vou pensar sobre isso. Atlas levantou-se e exclamou, agora em tom mais incisivo: não posso lhe dar esse tempo. Você montou uma estrutura de poder que coloca meus planos em risco. E, olhando profundamente em meus olhos, arrematou com severidade: decida agora. Não ficarei ao seu lado, Atlas. Desista. A única coisa que posso dizer-lhe agora é que não utilizaremos nosso poder para destruí-lo. Ele, então, ergueu a mão e manipulou o vril de uma forma rápida e precisa, anulando Lua e aprisionando-a em uma bolha fluídica. Em seguida, trouxe-a para o seu lado e sentenciou: não posso permitir que esse triângulo de forças se mantenha unido, ainda mais com o apoio incondicional de Arnak e Rio. Vou levar Lua comigo, pois ela é de nossa raça. Assim, ficará melhor em meus domínios. Lua soltou um gemido sofrido, tentando livrar-se enquanto o Sol e eu reagimos contra a ação de Atlas. Em pouco mais de 30 segundos, o equilíbrio de forças se estabeleceu, e o gigante vermelho gargalhou dizendo: desculpa, Andrei, mas sem uma das gêmeas, você não pode comigo. Agradeça por eu não destruí-los. Como sou um homem de palavra, não darei um desfecho a esse duelo aqui, fora da região do penhasco e sem aviso prévio. Eu intensifiquei minha ação com o vril apoiado por Sol, que estava muito angustiada com a possibilidade da perda da irmã, e disse-lhe: liberte Lua, Atlas, não te deixaremos partir com ela, morreremos por ela. O gigante vermelho não nos deu atenção e começou a se distanciar, conduzindo Lua aprisionada, sem esboçar nenhuma reação de cansaço com o nosso forte ataque, e falou: não insistam, vocês não têm como desarmar minha ação. Sol gritou desesperada ao ver a irmã sendo sequestrada por Atlas, enquanto eu tentava reagir com todas as forças que estavam ao meu alcance. Parecia que tudo estava perdido, mas o inesperado aconteceu. O portal dimensional da colônia de Kandur se abriu, assombrando Atlas. De dentro dele saíram Artemis, Cristi, Atonis, Nasser e Kundor, os grandes mestres atlantes da Era de Ouro. Sol e eu caímos de joelhos e cessamos a queda de braços com Atlas, utilizando o vril. Estávamos exaustos e impotentes para continuar lutando. A Artemis, então, falou de forma serena e autoritária para Atlas: grande guerreiro, não nos force a utilizarmos nosso poder para libertar Lua. Não permitiremos que a torne uma prisioneira. Atlas sentiu-se contrariado, mas não teve alternativa. Ele sabia que somente o poder de Artemis já seria suficiente para neutralizá-lo, que dirá o de todos os mestres juntos. Eles não eram guerreiros, mas ele percebeu o brilho de indignação nos olhos da grande Artemis. Atlas libertou Lua, que correu para os nossos braços. Ele ainda me disse antes de partir: Andrei, se Gadeir vencer essa batalha, ele dizimará todo o meu povo. Você será o responsável por isso. Eu afastei Lua de meus braços, entregando-a à irmã, e falei ao mago: pois então tenha a minha palavra de que isso jamais acontecerá. Caso Gadeir vença, eu mesmo matarei com minhas próprias mãos, mesmo que custe minha vida. Ele riu, ridicularizando minha capacidade para tal feito, e disse: não seja ingênuo, você não pode contra Gadeir, Panteuer e Galiato. Eu não me abalei com aquela afirmação e completei: você tem minha palavra. Desista de nos separar. Você só levará a Lua matando-me. Ele olhou para os mestres e percebeu que não conseguiria levá-la de forma nenhuma. Em seguida, girou sobre os calcanhares e partiu. Sol e Lua correram para os braços de nossas mães queridas e choraram. Naquele instante, ajoelhei-me diante de todos eles, como um morcego ferido, envolto em minhas vestes negras. E fiquei olhando para o chão, como faz um filho com medo da severa repreensão dos pais. Atonis se aproximou com passos lentos e se ajoelhou diante de mim. Eu pude perceber a luz que projetava de seu peito, quando ele levantou meu rosto com sua mão abençoada e perguntou: meu amado filho, no que você se transformou? Suas amáveis palavras repercutiram no íntimo de minha alma, e eu senti como se um punhal incandescente tivesse atravessado minha consciência sempre tão pesada. Gritei, então, de forma desesperada, externando minha dor.
O amorável sacerdote do sol me abraçou e disse-me ao pé do ouvido, sem se incomodar com as energias negativas que vibravam em todo o meu ser: chore, meu filho. Perceba-se integralmente e tome consciência daquilo que se tornou. As gêmeas observavam, angustiadas, os tremores que tomavam conta do meu corpo, enquanto eu chorava convulsivamente nos braços de meu pai. Não sei por quanto tempo fiquei naquele transe, mas foi o suficiente para me provocar profundas reflexões. Passado algum tempo, a Tony se ergueu e me deixou ali, de joelhos, no límpido gramado das montanhas e falou: não vou pedir para que negue aquilo que se tornou. As mudanças da alma não se operam dessa forma. Elas demandam tempo. Somente o tempo pode transformar o ódio, a mágoa e o desejo de vingança na mais pura manifestação do amor. Agora siga seu destino, levando consigo nossas filhas queridas que abriram mão do paraíso para ficarem ao seu lado. Por muito amarem-no, elas deixaram a confortável trilha da paz para viverem ao seu lado os desastrosos momentos que assolarão a ilha de Poseidon em breves anos. Sol e lua se aproximaram e me ergueram, quase em estado de reverência diante dos mestres. Meu corpo estava exausto, mas não era da luta contra Atlas, e sim do estresse emocional que vivera nos braços de meu querido pai. Talvez a força dele residisse principalmente em seu estado de espírito absolutamente harmonizado. Ele se manteve sereno diante dessa situação extrema de ver o filho chafurdando em trevas. Mesmo assim, teve uma palavra de amor e esperança para dar-me. A grandeza do amor desarma-nos. Assim sempre foi e assim sempre será, pois o amor é a chave que possui o segredo da paz, de abrir todos os corações, até mesmo os mais empedernidos. Sob o olhar complacente dos mestres, despedimo-nos de cabeças baixas, e assim caminhamos lentamente em direção à nossa nave. Ártemis aproveitou aquele momento de silêncio e reflexão para dizer-nos: meus filhos, mantenham todo o cuidado. O poder que vocês possuem, unidos, será cobiçado por Gadeir e Atlas até o último momento. E, realizando a saudação sagrada dos autênticos Atlantes da época de ouro, eles disseram-nos: e que a paz do Espírito Criador esteja com vocês. Nós compreendemos a mensagem da Grande Mãe e fizemos o sinal afirmativo com nossas cabeças. Em seguida, partimos de volta à capital do caos, mas com nossos corações divididos entre dois mundos: o reino do ódio, da guerra e da morte contra o da paz, do amor e da sabedoria, que só encontramos no caminho da luz.